Olá pessoal, tudo bem? Vamos então com mais um vídeo. Já faz um tempinho que eu tô querendo fazer um vídeo sobre o Gary Snyder. Gary Snyder, para quem não conhece, foi um poeta da geração Beat, amigo de Kerouac, Allen Ginsberg. Então eu quero fazer uma pequena resenha sobre este livro aqui, do Gary Snyder, Reabitar. É uma coletânea de poemas e ensaios do Gary Snyder, uma edição bilíngue muito bacana, da Zoug Editorial, é de 2005 essa edição, organização de Lucy Collins e Sérgio Kohn, e também a tradução da Lucy Collins, tradução e apresentação. Então é uma excelente edição dos trabalhos aqui, uma coletânea, né, de poemas do Gary Snyder e também de textos, ensaios que ele fez. Só lembrando a vocês que o meu novo livro, O Evangelho segundo as HQs, está sendo publicado pela Mondro, então já está à venda. Se você tem interesse em querer me ajudar, em ajudar o canal, vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada lá no site da editora, e compre e adquira um exemplar do meu novo livro. Bom, então vamos lá para a resenha. Gary Snyder é uma das figuras centrais da geração Beat, né, ao lado de Allen Ginsberg, de Jack Kerouac, né? Inclusive o Kerouac imortalizou o Gary Snyder no livro Os Vagabundos Iluminados, ou Vagabundos do Dharma, né? Dependendo da tradução. E ele é frequentemente chamado de o poeta laureado da ecologia profunda, representando uma voz inspiradora para uma nova consciência ambiental. A sua jornada começou nas montanhas das Waterfalls, onde ele trabalhou como lenhador e guarda florestal, e desde então sua vida passou a ser marcada, né, por uma busca incessante de entender a interconexão entre o ser humano, a natureza e a cultura. O Gary Snyder, ele nasceu em São Francisco, em 8 de maio de 1930, e então ele se tornou um poeta renomado, um tradutor, né, muito talentoso, um linguista, mitólogo e antropólogo norte-americano. Então ele está intimamente associado à geração Beat, né, ao chamado Renascimento de São Francisco, e ele ganhou notoriedade mundial, então, ao ser retratado como o personagem Jeff Ryder no livro The Dharma Bums, né, o Vagabundos Iluminados, do Jack Kerouac. E desde a infância, o Snyder ele desenvolveu uma profunda conexão com a natureza, né? Ele foi criado numa fazenda na zona rural de Washington. Ele passou parte da sua vida imerso no ambiente selvagem, né? Onde ele trabalhou como lenhador e guarda florestal. E durante esses anos ele praticou filosofia Zen, que foi uma influência muito marcante na sua poesia. A sua trajetória também levou ao Japão, né, nos anos 60, né, e nessa época ele mergulhou nos ensinamentos do budismo Zen sob a orientação de monges lá no Japão. Ele também viajou para a Índia junto com Allen Ginsberg, né, ampliando ainda mais a sua perspectiva. Conhecido pelo seu ativismo, né, dedicado às questões ambientais, e também é geólogo amador e montanhista incansável. Em 1975 foi reconhecido com o prêmio Pulitzer por sua obra Torture Island. E além de sua poesia, o Snyder então ele traduziu obras de poetas chineses e se destacou
como um dos precursores então da chamada etnopoética ou etnopoesia lá nos Estados Unidos, né? Impulsionando a pesquisa nessa área da etnopoesia com muito mais força, né? Na The New York Review of Books, há mais de 25 anos, Bill McKibben ele já destacava a relevância do Gary Snyder na emergente disciplina da ecoliteratura. Então, um ramo aí que já vem um bom tempo aí. Inclusive aqui na América Latina tem muita força, né, nos países de língua hispânica. Aqui no Brasil a coisa parece ser um pouco mais tímida, mas no resto dos países aqui da América do Sul, a ecoliteratura ou né, a poesia mais, com essa pegada mais ecológica, ela tem muita força. E segundo o Snyder, né, aliás, segundo o Bill McKibben, o Snyder se firmou como um dos mais eloquentes defensores do que chamamos de biorregionalismo, né? Então, retratando a biodiversidade daquela região onde o poeta vive, daquela região onde o poeta acaba mapeando assim no seu entorno, né? E essa ideia sugere que as fronteiras políticas devem refletir as características da terra em que vivemos, né? E que as decisões tomadas dentro dessas fronteiras precisam respeitar o ambiente ao nosso redor. O Snyder ele se inspira, né, em figuras como Thoreau, Dogen, extraindo essas lições valiosas desses escritores, né, que são muito relacionadas com a vida selvagem. Até onde se ele ainda é vivo, né? Ele está já na casa dos 90 anos. Então, se não salvo o erro, ele ainda está bem velhinho, mas ele ainda está vivo. O Gary Snyder fala sobre a busca pela liberdade, né? A gratidão diante das experiências dolorosas e a compreensão de que tudo é transitório, né? Então, são aí uns conceitos, umas ideias, né? Muito influenciadas pelo budismo, pelo Zen budismo também, né? E essa perspectiva ela nos ensina que viver é uma arte de perder, né? E não uma arte de ganhar, mas uma arte de perder. Além disso, o poeta valoriza a audácia, a abnegação, a escuta atenta do nosso corpo e a confiança instintiva nas criaturas da natureza. Atualmente, ele é tido como professor emérito na Universidade da Califórnia e autor de várias obras influentes, né? Então, muitos dos seus livros aí, entre os mais importantes, citando aí apenas alguns, tem Mitos e Textos, de 1960, The Back Country, de 1967, já citada Turtle Island, entre outros livros aí de muita relevância, não? E são livros que capturaram a essência da contracultura americana, principalmente os dois primeiros que eu citei, da época aí dos anos 60. Como filósofo da vida selvagem, né, nessa mesma linhagem de Thoreau e Emerson, o Snyder reside na Serra Nevada, né? E ele acaba sendo aí uma eterna fonte de inspiração para todos aqueles que buscam trilhar caminhos menos convencionais, né? Então, esse é o poeta Gary Snyder.
a sua poesia é marcada, né, por essa questão ambiental, por essa questão ontológica. Separei alguns poemas aqui para fazer uma leitura. Então eu vou ler aqui na tradução, né, da Lucy Collin. O primeiro poema, chamado Migração dos Pássaros. Começou agora mesmo com um colibri que pairou a uns 2 metros da varanda. Então ele se foi. Interrompeu meu estudo. Eu vi o poste de sequoia apoiado no chão barrento, enroscado num arbusto de flores amarelas, mais alto do que eu, que afastamos toda vez que vamos entrar. A rede de sombra da luz solar entre suas ramas, pardais de coroa branca fazem uma tremenda cantoria nas árvores. Vale abaixo, o gado cocoricando. Lá fora ao sol, Jack Kerouac, de costas para mim. Leu Sutra do Diamante. Ontem li Migração dos Pássaros. A batuíra e a andorinha do mar. Hoje esta grande abstração está à nossa porta, pois todos os pintacilgos e pintarroxos já partiram. Chocas ciscando mordiscam pedaços de fio. E nesse dia quente e enevoado de verão de abril, sobre a colina aves marinhas ao longo da costa seguem a primavera rumo ao norte, nidificando no Alasca em 6 semanas. Então, esse poema, Migração dos Pássaros, que é de abril de 1956. Um outro poema aqui que eu quero fazer uma leitura chama-se Amor. Mulheres que foram viradas do avesso mais de 10 vezes por partos, nas solitárias ilhas lavadas pelo vento, lideram um círculo de dançarinas no Obon, através da noite de lua cheia em agosto. A menina mais jovem por último, mulheres que estão de pé desde a noite passada, escamando e limpando o peixe voador. Cantam o amor. Continuamente cantam o amor. Então, também um outro poema, né, desta coletânea. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou ler mais 2 poeminhas para encerrar. O primeiro chama-se Quanto aos Poetas. Quanto aos poetas, os poetas da terra que escrevem breves poemas dispensam a ajuda do homem. Os poetas do ar exaurem vendavais impetuosos e às vezes se comprazem nos remoinhos, poema após poema, voltando em espiral no mesmo impulso. A 50 negativos, o óleo combustível não flui, e o propano fica no tanque. Poetas do fogo ardem a 0 absoluto, amor fóssil lançado à superfície. O primeiro poeta da água ficou no fundo por 6 anos, recoberto de algas. A vida em seu poema deixou milhões de minúsculos rastros diferentes, se entrecruzando pela lama. Com o sol e a lua no ventre, o poeta do espaço dorme, sem fim para o céu, mas seus poemas, como gansos selvagens, desprendem-se da margem. Um poeta da mente permanece em casa, a casa é vazia e não tem paredes. O poema é visto de todos os lados, por toda parte, ao mesmo tempo. E, para finalizar, esse último poema se chama Como a Poesia Chega a Mim. Ela vem tropegando por sobre os seixos à noite, fica acuada, fora do alcance da minha fogueira, voa a seu encontro, no limite da luz.
Então é isso, pessoal. Tá aqui Gary Snyder nessa coletânea, nessa belíssima edição chamado Reabitar, poemas e ensaios do Gary Snyder, da Azougue Editorial. Então, belíssima edição aí com uma boa coletânea dos trabalhos do Gary Snyder, poemas e ensaios. Isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, deixem os seus comentários aqui, é importante para o canal também. E mais uma vez, lembrando, meu novo livro já está à venda, né? O Evangelho segundo as HQs. Deixa aqui o link abaixo e dá uma conferida lá. Um abraço.